Olá, alunas e alunos do programa de pós-graduação em História de Israel, disciplina Israel na Atualidade. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora embarcamos nessa aventura cultural e acadêmica. Aula 2, a Resolução 181 da ONU e a Declaração de Independência de Israel. No dia 29 de novembro de 1947, numa sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, na Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, foi aprovada a Resolução 181. A Resolução 181 tratava do plano de partilha da Palestina, que previa a criação de 2 estados independentes, árabe e judeu, com regime especial para Jerusalém. O Estado árabe, Palestina, ocuparia 45% do território e o Estado judeu, Israel, 55% do território, como podemos ver no mapa à nossa direita. A Resolução 181, rejeitada pelos palestinos, foi aceita com relutância pelos sionistas. Embora o princípio da partilha fosse pragmaticamente considerado a única forma de obter apoio internacional, a reivindicação sionista pelo estabelecimento de um Estado judaico na Palestina. Seis meses depois de aceitar o plano de partilha estabelecido pela ONU por David Ben-Gurion, tornou-se o primeiro-ministro do novo Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, proclamou a Declaração de Independência do Estado de Israel. O Estado de Israel foi imediatamente reconhecido pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Os países árabes haviam declarado que se tal Estado fosse estabelecido, eles o invadiriam. Um dia após a declaração de independência, começou a Primeira Guerra Árabe-Israelense entre maio de 1948 e janeiro de 1949. A Liga Árabe, que declarou guerra ao recém-criado e declarado independente Estado de Israel, era composta por Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. Dessa forma, a declaração de guerra de alguns dos países da Liga Árabe em maio de 1948 transformou-se na Primeira Guerra entre árabes e israelenses. A construção teórica, a partir da qual a reflexão sobre o tema toma forma, caminha através de várias questões, que ao longo dessa videoaula tentaremos respondê-las. 6 questões que precisam de uma resposta. Primeiro, como o povo judeu, mesmo exilado da Palestina desde o 2º século da era cristã,
manteve-se como uma nação com identidade histórica e cultural bem definida. Segundo, quais precedentes históricos a partir do século XIX favoreceram a criação de um Estado judeu na Palestina? Terceiro, o que foi a Declaração de Balfour, elaborada pela Inglaterra e não concretizada durante o mandato britânico na Palestina? Quarto, porque somente os judeus acataram a Resolução 181 da ONU, se ela também estabelecia as bases para a criação de um Estado palestino. Quinto, porque a Declaração de Independência de Israel, em 14 de maio de 1948, foi vital para a sua existência como Estado. Sexto, quais foram as consequências da Primeira Guerra Árabe-Israelense? Baseado apenas nas informações históricas do século XX, principalmente no conturbado período compreendido entre os anos de 1947 a 1948 na Palestina, como acontecimentos pontuais, desconectados de outros eventos que compõem o pano de fundo histórico, não será possível construir uma narrativa que conduza à compreensão do conflito árabe-israelense na atualidade. Uma viagem de 26 séculos no passado, sem se prender aos detalhes dos acontecimentos, trará clareza sobre o objeto do estudo em pauta. Em 586 a.C., o Estado judeu, que fora criado no século X a.C., com a implantação da monarquia judaica, perdeu seu território e, consequentemente, seu status de Estado, ao ser invadido e dominado pelo Império Babilônico. Esse período ficou conhecido como exílio ou cativeiro babilônico do povo judeu. Com a queda do Império Babilônico, Israel passa a estar sob o domínio persa de 538 a.C. a 333 a.C. O período da história judaica na civilização helenística começa em 332 a.C., quando Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Um Estado judaico religioso e independente foi estabelecido sob a dinastia Hasmoneana, sob a liderança de Simão Macabeu, 2 décadas depois de seu irmão Judas Macabeu, ou Judas Martelo, derrotar o exército seleucida durante a revolta macabeia em 165 a.C. O reino Hasmoneu sobreviveu por 103 anos, entre 140 a 37 a.C. Em 63 a.C., o general Pompeu conquistou a Judéia e anexou o território ao domínio romano. Entre 63 e 6 depois de Cristo, foi um principado vassalo de Roma. Em 40 a.C., Herodes, conhecido na história como Herodes o Grande, foi nomeado rei da Judéia pelos cônsules Otaviano e Marco Antônio. Ele recebeu autonomia quase limitada nos assuntos internos do país. Após a morte de Herodes o Grande em 4 a.C., a província romana da Judéia, em 6 depois de Cristo, ficou parcialmente sob jurisdição do governo da Síria.
À medida que aumentava a pressão romana sobre os judeus, crescia a insatisfação que manifestava por revoltas esporádicas, até que irrompeu uma revolta total em 66 d.C. As legiões romanas, comandadas inicialmente pelo general Vespasiano e depois por seu filho, o general Tito, sitiaram Jerusalém, destruindo tanto a cidade quanto o templo no ano 70 d.C. Revoltosos judeus, participantes de um dos vários grupos de resistência, os zelotes refugiaram na fortaleza de Massada, no deserto da Judéia, quando as legiões romanas, sob o comando do general Silva, em 73 d.C., pôs fim à rebelião. O último breve período de domínio judaico na antiguidade se deu entre 132 a 135 d.C., com a revolta de Simão Bar Kokhba e a reconquista de Jerusalém e da Judéia. Nesse período foram cunhadas algumas moedas. Vemos aqui a imagem dessas moedas entre o ano 132 e 135 d.C. 3 anos depois, a rebelião foi sufocada, grande parte da população foi massacrada e os sobreviventes tiveram de deixar a Judéia. O imperador Adriano rebatizou a Judéia com o nome de Palestina e Jerusalém como Aelia Capitolina. No século IV, com a liberdade que o cristianismo passou a ter no Império Romano do imperador Constantino, a Palestina recebeu proteção especial e, a partir de então, passou a ser considerada como a Terra Santa. A Aelia Capitolina voltou a ter o seu antigo nome, Jerusalém, transformando-se num importante centro de peregrinação. Depois da divisão do Império em 395, a Palestina ficou sob a jurisdição dos imperadores bizantinos. O califa Omar ibn al-Khattab, no ano 637, comandando os árabes sarracenos, conquistou Jerusalém e toda a Palestina bizantina. Os árabes sarracenos controlaram a Palestina por muitos séculos. Em 1517, após a conquista otomana, a Palestina foi dividida em 4 distritos subordinados administrativamente a Damasco. No início do período otomano, viviam na Palestina aproximadamente 1000 famílias de judeus. Jerusalém, Nablus, Eblon, Gaza, Safed e algumas outras aldeias da Galileia. A comunidade judaica era composta de descendentes de judeus que nunca haviam deixado a Palestina e por imigrantes do norte da África e da Europa. Sob o governo do sultão Suleiman, o Magnífico, 1566, houve melhorias e estímulo à imigração judaica. Em meados do século XVI, a comunidade judaica na Palestina contava com uma população de 10.000 pessoas. À proporção que o governo otomano declinava e perdia sua eficiência, a Palestina entrava num estado geral de abandono. O século XIX testemunhou os primeiros sinais de progresso na Palestina, abandonando o atraso medieval. Houve um forte interesse de várias potências ocidentais de estabelecer a presença na região através, principalmente, de atividades missionárias.
O interesse pela arqueologia bíblica motivou pesquisadores ingleses, franceses e americanos a realizar escavações na Palestina. A Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Estados Unidos estabeleceram consulados em Jerusalém. A construção de estradas e portos fez a Palestina renascer como a encruzilhada comercial de 3 continentes: África, Europa e Ásia. Com o progresso da Palestina, houve melhora na situação dos judeus e, consequentemente, aumento considerável da comunidade judaica. Em 1860, devido à superpopulação judaica dentro da cidade murada de Jerusalém, os judeus foram obrigados a construir o primeiro bairro fora dos muros. Nos 25 anos seguintes, mais 7 outros bairros foram construídos, criados, formando o núcleo da cidade nova. Nessa época, a maior parte da população de Jerusalém era constituída por judeus. A comunidade judaica estabeleceu novas colônias rurais e compraram terras cultiváveis em toda a Palestina. O hebraico, língua que durante séculos estava restrita à liturgia e à literatura religiosa, passou a ser usada com mais frequência, preparando assim um cenário para a criação do movimento sionista. O sionismo político surgiu como resposta à contínua opressão e perseguição aos judeus na Europa Oriental e à discriminação e não inclusão social da comunidade judaica na Europa Ocidental. Em 1897, em Basileia, Suíça, durante o primeiro congresso sionista liderado por Theodor Herzl, foi criada a Organização Sionista, cujo programa continha elementos ideológicos e práticos para a promoção do retorno dos judeus à Palestina. O programa também tratava do renascimento social, cultural, econômico e político da vida nacional judaica. A organização sionista objetivava alcançar o apoio internacional para um lar nacional do povo judeu em sua terra histórica, onde não fossem perseguidos e pudessem desenvolver suas vidas e identidades. Em 2 de novembro de 1917, o governo britânico, sensibilizado pelas aspirações sionistas, declarou que usaria de seus meios diplomáticos para viabilizar na Palestina um lar nacional para o povo judeu. O secretário de Relações Exteriores, Lord Arthur Balfour, 1848-1930, fez o comunicado por meio de uma carta enviada a Lionel Walter Rothschild, segundo Lord Rothschild, 1868-1937, líder não oficial da comunidade judaica britânica. A carta ficou conhecida como a Declaração de Balfour, escrita nos seguintes termos: Caro Lord Rothschild, tenho grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria
em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas. Declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato à Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. A Declaração de Balfour se tornou a base da diplomacia sionista. A linguagem da Declaração de Balfour era deliberadamente vaga. A Inglaterra, por ocasião da Declaração de Balfour, não tinha autoridade sobre a Palestina, que à época ainda pertencia ao Império Turco-Otomano. O texto da carta foi publicado na imprensa uma semana depois, em 9 de novembro de 1917. A Declaração Balfour foi posteriormente incorporada ao Tratado de Sèvres, que selou a paz com o Império Otomano, e ao documento que instituiu o Mandato Britânico da Palestina. Os Estados Unidos ratificaram a declaração em agosto de 1918. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano também deixou de existir, subdividindo-se em vários estados. A Liga das Nações, órgão internacional que visava evitar uma nova guerra, concedeu mandatos à Inglaterra e à França sobre alguns antigos domínios otomanos. Os territórios sob o controle da Inglaterra e França se tornariam Israel, Jordânia, Cisjordânia e Gaza. O Mandato Britânico da Palestina foi uma entidade geopolítica sob administração britânica que foi criada com a partilha do Império Otomano após o final da Primeira Guerra Mundial e que operou de 1920 a 1948. Nas décadas de 1920 a 1930, milhares de judeus migraram para a Palestina, transformando o modo de vida da região. A maioria dos árabes se posicionaram contra a judaização da Palestina, dando origem aos primeiros conflitos. Os judeus que chegavam à Palestina procuravam participar de algum kibbutz, formando assim núcleos agrícolas. Aos poucos, as hostilidades entre árabes palestinos e judeus foram aumentando. A administração britânica na Palestina concedeu aos judeus e árabes o direito de gerirem seus próprios assuntos internos. Os judeus criaram em 1920 um órgão governamental autônomo baseado em representação partidária que se reunia anualmente para avaliar os serviços educacionais, religiosos, sociais e de saúde, financiada com recursos locais e fundos enviados pela comunidade judaica internacional.
A agência judaica, para representar o povo judeu perante as autoridades britânicas, governos e organizações internacionais, foi criada em 1922. A língua hebraica, usada apenas nos serviços e cerimônias religiosas do judaísmo, ainda sob o mandato britânico, foi reconhecida como uma das 3 línguas oficiais da Palestina, ao lado do inglês e árabe, sendo usada em documentos, moedas e selos. O renascimento nacional judaico e os esforços da comunidade por reconstruir o país encontraram forte oposição por parte dos árabes. As tentativas do movimento sionista de chegar a um diálogo com os árabes foram infrutíferas e o nacionalismo árabe e judeu se polarizaram em situações explosivas. Reconhecendo os objetivos opostos dos 2 movimentos nacionais, a Grã-Bretanha recomendou em 1937 que o país fosse dividido em 2 estados, um árabe e um judeu. A liderança judaica aceitou a ideia da partilha e encarregou a agência judaica de negociar com o governo britânico no esforço de reformular alguns aspectos da proposta. Os árabes eram absolutamente contra qualquer plano de partilha. Os judeus criaram alguns movimentos clandestinos para operar durante o mandato britânico. O Haganah, o maior de todos, fundado em 1920, operava como milícia de alta defesa e garantia a segurança da população judaica. Em meados da década de 30, passou a retaliar os ataques árabes e a agir contra as restrições britânicas em relação à imigração judaica com atos de sabotagem. Wetzel, criado em 1931, atuou ativamente contra os objetivos árabes e ingleses. O Lake, fundado em 1940, era o menor e o mais militante dos grupos, agindo principalmente contra os britânicos. Todos esses grupos foram dissolvidos em maio de 1948, com a criação das Forças de Defesa de Israel. Por causa da escalada de violência na Palestina, a Grã-Bretanha, em maio de 1939, publicou o Livro Branco, impondo drásticas restrições à imigração judaica, o que tinha como consequência negar aos judeus europeus um refúgio contra a perseguição nazista. No início da Segunda Guerra Mundial, David Ben-Gurion declarou: "Estamos diante de uma grande e trágica luta com o governo inglês. Mas nessa frente não vamos ceder, nem recuar, nem um pouco." Ben-Gurion lutou contra o Livro Branco, aumentando as atividades de assentamentos, especialmente em áreas proibidas para judeus. Sua oposição à política antisionista dos britânicos continuou após o início da Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, ele apoiou a participação ativa na guerra contra Hitler e a formação de unidades judaicas nas Forças Armadas Britânicas.
Precisamos ajudar os ingleses na guerra como se não houvesse livro branco. E precisamos nos opor ao livro branco como se não houvesse guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, mais de 26 mil homens e mulheres da comunidade judaica da Palestina uniram-se às forças britânicas como voluntários no combate à Alemanha nazista e seus aliados do Eixo, servindo no Exército, Marinha e Aeronáutica. Em setembro de 1944, como reconhecimento da participação dos judeus da Palestina no esforço de guerra, foi constituída a Brigada Judaica Unidade Militar Independente das Forças Britânicas com bandeira e emblema próprios. Após o fim da guerra na Europa, 1945, muitos membros da Brigada Judaica uniram-se ao movimento de imigração ilegal para trazer sobreviventes do Holocausto à terra de Israel. O regime nazista executou nos campos de concentração, por fuzilamentos em massa ou nas câmaras de gás, deliberada e sistematicamente, mais de 6 milhões de judeus da comunidade judaica da Europa, dos quais mais de 1,5 milhão eram crianças. Dos 9 milhões de judeus, apenas 1/3 sobreviveu, incluindo os que haviam deixado o continente europeu antes da guerra. Com o fim da guerra, devido ao grande número de imigrantes judeus, os ingleses intensificaram suas restrições quanto ao número de refugiados sionistas tinham permissão de entrar e se estabelecer na Palestina. Em contrapartida, a comunidade judaica criou uma ampla rede de imigração ilegal para salvar os sobreviventes do Holocausto. De 1945 a 1948, mais de 85 mil judeus conseguiram entrar na Palestina usando rotas secretas e muitas vezes perigosas. Os judeus que eram interceptados pelas forças britânicas nas fronteiras da Palestina eram presos e internados em campos de detenção na ilha de Chipre. Na Palestina, tornava-se cada vez mais difícil conciliar os interesses de judeus e palestinos. A Organização das Nações Unidas, recentemente criada, tinha a difícil tarefa de formular uma solução em que ambas as partes concordassem. Em maio de 1947 foi instituído um comitê para avaliar e delimitar o espaço para cada um dos povos no pequeno território palestino. O comitê aconselhou a criação de 2 estados independentes, judeu e palestino, sendo que os lugares sagrados aos 2 povos deveriam permanecer neutros, sob a jurisdição permanente das Nações Unidas. Seis meses depois, novembro de 1947, o projeto foi votado e aprovado na ONU, apesar da reprovação palestina. A ONU deu o aval para a criação dos estados judeu e palestino. Coube aos palestinos um território de 11.500 km², 45%, para os cerca de 1.300.000 palestinos. Aos sionistas foi destinado 14.500 km², 55%,
para aproximadamente 700 mil judeus que habitavam a região. Imediatamente a Liga dos Países Árabes, em solidariedade aos palestinos, rejeitaram a resolução da ONU, declarando ser um ato ilegítimo e despótico. Os palestinos argumentavam que não havia interesse de ficar com menos da metade do território, 45%, uma vez que detinha todo ele. Em contrapartida, a comunidade judaica apelava para o fato de que seus ancestrais eram donos daquele território desde a época da conquista de Canaã, no século XIV a.C. Embora os conflitos por vezes violentos entre a comunidade judaica e os palestinos acontecessem com frequência, em algumas cidades árabes e judeus conviviam harmonicamente. A pacata aldeia de Deir Yassin era um bom exemplo da boa relação entre ambos, inclusive reconhecida pela comunidade internacional. No entanto, no dia 9 de abril de 1948, a frágil barreira da harmonia foi quebrada em definitivo. Um grupo de judeus radicais atacaram Deir Yassin, assassinando 200 pessoas, cuja maioria eram crianças e mulheres, de uma população árabe estimada em 400 habitantes. O massacre de Deir Yassin manchou com o sangue de inocentes a reputação de Israel. A violência cometida pelos radicais judeus gerou uma grande onda de indignação e revolta nas nações árabes, interrompendo o diálogo e acendendo o estopim de uma sangrenta guerra que estava perto de explodir, a Primeira Guerra Árabe-Israelense. No mês seguinte ao massacre, mais precisamente em 14 de maio, finalmente desabrochava a tão sonhada República de Israel. As tropas britânicas se retiraram por ocasião do fim do seu mandato e logo no dia seguinte iniciou a primeira de tantas guerras da região. Uma força militar combinada, composta por egípcios, sírios, libaneses e jordanianos, cruzou a fronteira do Estado recém-criado, o Estado israelense, empenhando plena força de combate. A Resolução 181 da ONU e a criação do Estado de Israel. A Resolução 181 da ONU, de partilha da Palestina, aprovada há 73 anos, em uma sessão histórica, previa a criação de 2 estados, um árabe e um judeu, na região da Palestina histórica, que naquele momento estava sob controle dos britânicos. A sessão histórica de 1947 foi realizada no Museu dos Queens, sede da ONU até 1950. Com apenas 2 anos de existência, a ONU contava com 57 países membros. A sessão teve início com a leitura dos termos da Resolução 181, a fim de que os países membros declarassem seus votos.
O texto da Resolução 181 pode ser lido nos arquivos da própria Organização das Nações Unidas. A resolução foi aprovada por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. A América Latina foi o bloco que deu o maior número de votos a favor, um total de 13 dos 33 pela aprovação. O Brasil votou a favor, mas México, Argentina se abstiveram. O papel do Brasil foi importante, pois a sessão de 1947 foi presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. O chanceler presidiu e adiou a sessão por 3 dias para permitir que a delegação judaica tivesse a chance de angariar votos a favor da causa. Por ter presidido aquela sessão, Oswaldo Aranha inaugurou também uma tradição seguida até hoje pela ONU, a de que o chefe da delegação brasileira seja o primeiro a discursar na reunião. Portanto, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 181 para o estabelecimento de um Estado judeu independente na Palestina e instou os habitantes do país a tomar os passos que fossem necessários para que, de sua parte, pudessem concretizar o plano. Os árabes palestinos não declararam seu Estado, garantido pela mesma Resolução 181 da ONU. Algumas tentativas posteriores de fazê-lo foram bloqueadas pelos jordanianos e egípcios, que em setembro de 1948 permitiram a declaração de um Estado palestino em Gaza, mas não foi reconhecido pela comunidade internacional e não teve existência real. Os países árabes não tinham interesse na formação de um Estado separado da Palestina, em parte porque cada país tinha suas ambições territoriais na região. Na noite de 14 de maio de 1948, um dia antes do mandato britânico sobre a Palestina expirar, David Ben-Gurion, o líder israelense, declara a independência de Israel, como vemos neste documento. Ben-Gurion disse: a terra de Israel é o local de origem do povo judeu. Aqui a sua identidade espiritual, política e religiosa foi moldada. Aqui eles primeiro atingiram a formação de um Estado, criaram valores culturais de significância nacional e universal e deram ao mundo o eterno livro dos livros. Depois de serem forçosamente exilados de sua terra, o povo conservou consigo sua fé durante sua dispersão e nunca deixou de rezar e sonhar com o retorno para sua terra e com a restauração, lá de sua liberdade política. Impelidos por sua ligação histórica e de tradições, judeus lutaram geração após geração para se estabelecerem em sua antiga terra natal. Nas décadas recentes, eles voltaram em massa, pioneiros, desafiadores, refugiados e defensores. Eles fizeram desertos florescerem, reavivaram a língua hebraica,
construíram vilarejos e pequenas cidades. Criaram uma próspera comunidade que controla a sua própria economia e cultura, adorando a paz, mas sabendo como se defender, trazendo as bênçãos de progresso para todos os habitantes do país e aspirando a um Estado independente. No ano 5657, 1897, nas conferências do pai espiritual do Estado judeu, Theodor Herzl, o primeiro congresso sionista, delineou e proclamou o direito do povo judeu fazer nascer o seu próprio país. Esse direito foi reconhecido em 2 de novembro de 1917 e reafirmado no mandato da Liga das Nações, que em particular deu sanção internacional para a conexão histórica entre o povo judeu e Eretz Israel e o direito de o povo judeu reconstruir o seu lar nacional. A catástrofe que recentemente caiu sobre o povo judeu, o massacre de milhões de judeus na Europa, foi outra demonstração clara da urgência de resolver o problema da falta de um lar através do restabelecimento em Eretz Israel do Estado judeu, que abria bem os portões da terra natal para todo o judeu e conferiria ao povo judeu o status de membro privilegiado da comunidade de nações. Sobreviventes do Holocausto nazista na Europa, assim como os judeus do resto do mundo, continuaram a migrar para Eretz Israel, apesar das dificuldades, restrições e perigos, e nunca deixaram de assegurar o seu destino a uma vida de dignidade, liberdade e trabalho honesto em seu lar nacional. Na Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica deste país contribuiu por completo com as nações que amam a paz e a liberdade contra as forças da tirania nazista. E com o sangue de seus soldados e seus esforços de guerra, ganhou o direito de ser reconhecida entre os povos que fundaram as Nações Unidas. No dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a resolução do estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel. A Assembleia Geral requereu aos habitantes de Eretz Israel tomarem as medidas necessárias para a implementação da resolução. Este reconhecimento das Nações Unidas pelo direito de o povo judeu estabelecer o seu Estado é irrevogável. Este é o direito natural de o povo judeu ser mestre do seu próprio destino, como todas as outras nações, em seu próprio Estado soberano. De acordo, nós, membros do Conselho do Povo, representantes da comunidade judaica de Eretz Israel e do movimento sionista, estamos aqui reunidos no dia do término do mandato britânico sobre Eretz Israel e por virtude de nossos direitos naturais e históricos e pela força da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui declaramos o estabelecimento do Estado judeu em Eretz Israel, a ser reconhecido como Estado de Israel. Declaramos que, vigorando a partir do término do mandato, a esta noite, véspera do Shabat, 6 de Iyar, de 5.708, 15 de maio de 1948, até o estabelecimento das autoridades eleitas regulares do Estado em acordo com a Constituição, que será adotada pela Assembleia Constituinte eleita no mais tardar em 1º de outubro de 1948. O Conselho do Povo atuará como Conselho Provisório do Estado e seu órgão executivo. A administração do povo será o governo provisório do Estado judeu, a ser chamado Israel. O
O Estado de Israel será aberto para a imigração judaica e para o recebimento de exilados, patrocinará o desenvolvimento do país para o benefício de todos os seus habitantes, será baseado na liberdade, justiça e paz, como imaginado pelos profetas de Israel. Garantirá liberdade de religião, consciência, língua, educação e cultura, respeitará os lugares sagrados de todas as religiões e será fiel aos princípios da Ata das Nações Unidas. O Estado de Israel está preparado para cooperar com agências e representantes das Nações Unidas e implementar a resolução da Assembleia Geral de 29 de novembro de 1947 e tomará as medidas necessárias para trazer a unidade econômica de toda a Eretz Israel. Nós fazemos um apelo às Nações Unidas para assistir o povo judeu a construir seu Estado e para receber o Estado de Israel na comunidade das nações. Nós fazemos um apelo, em meio ao duro ataque lançado contra nós há meses, aos habitantes árabes do Estado de Israel, para manter paz e participar da construção do Estado na base de igual e completa cidadania, através de representações em todas as suas instituições provisórias e permanentes. Nós estendemos nossa mão a todos os estados vizinhos e seus povos numa oferta de paz e boa vizinhança e apelamos a eles para o estabelecimento de laços de cooperação e ajuda mútua com o soberano povo judeu, estabelecido em sua própria terra. O Estado de Israel está preparado para fazer a sua parte em um esforço comum para desenvolvimento de todo o Oriente Médio. Nós apelamos ao povo judeu em toda a diáspora para ajudar os judeus de Eretz Israel nas tarefas de imigração e construção e de apoio na grande luta de realização do antigo sonho, a redenção de Israel. Colocamos nossa confiança no misericordioso, nós afixamos nossas assinaturas a essa proclamação nesta sessão do Conselho de Estado, no solo da terra de Israel, na cidade de Tel Aviv, na véspera de Shabat, em 5 de Iyar de 5.708, 14 de maio de 1948. Após a assinatura de David Ben-Gurion, os 37 membros do Parlamento Provisório assinaram a Declaração de Independência de Israel. O documento foi redigido em hebraico, língua bíblica original, histórica e religiosa dos judeus. Com o término do mandato britânico, e um dia após a declaração da criação e independência do Estado de Israel, os exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram a Palestina. Contrariando todas as previsões e expectativas, as recém-formadas forças de defesa de Israel, escassamente equipadas, expulsaram as forças invasoras em combates intermitentes que se prolongaram por 15 meses, custando a vida de 6.000 judeus. O conflito, que eclodiu no dia 15 de maio de 1948, Israel teve de combater ao longo de todas as fronteiras da Palestina. Líbano e Síria fizeram incursões de suas tropas pelo norte, Iraque e Jordânia pelo leste,
o Egito, apoiado por tropas sudanesas pelo sul, e no interior do país, guerrilheiros palestinos e voluntários oriundos de vários países árabes. A maioria dos historiadores concordam que esta foi a guerra mais sangrenta que Israel já travou. Durante a Guerra de Independência havia um grande desequilíbrio entre os combatentes israelenses e as forças árabes palestinas. Enquanto o contingente de combatentes de Israel não passava de 140 mil homens, os árabes colocaram no campo de batalha 720 mil soldados. Egito, 300 mil. Síria, 300 mil. Jordânia, 60 mil. Árabes palestinos, 50 mil. Iraque, 10 mil, sem contar o apoio da Arábia Saudita e outros aliados da Liga Árabe. O trunfo de Israel consistia no fato de que só tinha uma chance de ter sucesso nessa guerra. E não havia outra alternativa a não ser a vitória. A derrota significava o desaparecimento da nação para sempre. Vieram voluntários de diversas partes do mundo para lutar ao lado das forças de Israel. Reunidos sob uma organização chamada Mahal, os voluntários exerceram papéis fundamentais, tanto em termos militares quanto de apoio moral à comunidade civil judaica. Em janeiro de 1949, após quase um ano de duras batalhas e 6 mil mortos civis e militares, Israel venceu o conflito quando foi assinado um armistício e estendeu seus domínios em 80% da área do Estado palestino, como vemos nesse mapa. Em laranja, o Estado de Israel em 1948. Em verde claro, nós temos as áreas ocupadas por Israel. Verde escuro, áreas ocupadas pela Jordânia. E em cinza, Gaza, ocupada pelo Egito. O território restante foi ocupado pela Jordânia, que anexou a Cisjordânia, e pelo Egito, que ocupou a faixa de Gaza. Jerusalém foi dividida entre israelenses e jordanianos. Com as transmissões de rádios árabes ordenando sua partida, as lideranças árabes prometiam o breve retorno após a eliminação completa dos judeus na Palestina. Cerca de 900 mil árabes palestinos fugiram das áreas ocupadas para os estados árabes, criando o futuro e principal ponto de conflito entre árabes e israelenses, a chamada questão palestina, com seus refugiados e suas fronteiras. Estudar sobre um tema extremamente complexo e sensível não se constitui numa tarefa de selecionar fontes e interpretá-las. As duas partes envolvidas diretamente nos acontecimentos históricos ambientados na Palestina entre os anos de 1947 e 1948 não são atores novos no cenário mundial. De um lado temos antigos habitantes radicados na Palestina por vários séculos, do outro um povo que por quase 2000 anos, longe do que chamam de a terra de seus ancestrais, querem voltar e resgatar o que acreditam ter direito, um lar nacional. As religiões de ambos, islamismo e judaísmo, acrescentam um outro elemento importante nessa questão.
o grande impasse para se estabelecer uma paz que permita a convivência harmônica entre judeus e palestinos é a cidade de Jerusalém. A cidade reivindicada como capital tanto pelos palestinos quanto pelos judeus, principalmente pelo seu status de sacralidade. Para os árabes palestinos, em sua grande maioria adeptos do islamismo, consideram Jerusalém a terceira cidade mais sagrada para a fé islâmica, depois de Meca e Medina. Para o judaísmo, Jerusalém é única, indivisível, a cidade escolhida por Deus para a manifestação do Messias, a grande esperança do povo judeu. O embate entre Israel e Palestina não envolve apenas essas nações, mas vai além da questão regional e atinge visões de mundo antagônicas. Não há soluções fáceis para a questão árabe-israelense. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nessa aula você aprendeu sobre o pano de fundo histórico que gerou o conflito árabe-israelense. Reconheceu o papel dos sionistas e dos movimentos migratórios em direção à Palestina na primeira metade do século XX. Relacionou a Resolução 181 da ONU sobre a partilha da Palestina e Declaração de Independência do Estado de Israel em 1948 com a Primeira Guerra Árabe-Israelense.